Olá, excelentes notícias! Tenho um novo espetáculo de stand-up. Chama-se Primogénito e, como qualquer tour, vai andar por várias salas do país e eu gostava muito que vocês aparecessem, tá bem? Vamos arrancar em Pombal já no próximo dia 2 de outubro, depois Santarém no dia 3, depois Lisboa, Aveiro, Oliveira do Hospital, Sardual, Almada, Tábua, Coimbra, Faf, Porto, Cartaz, Faro, Tomar e Leiria. Pelo menos esta será a primeira maré de datas, segundo sei. Depois, se correr bem, para o ano haverá mais cidades, mas para já é isto que temos. Venham, por favor, os bilhetes já estão à venda nas plataformas do costume, o linkzão vai estar aqui em baixo. Malta, hoje vamos falar de hotéis. Uma coisa que me irrita é que sempre que penso na palavra hotel, vem-me à cabeça a palavra Trivago. E só isto já me irrita de uma maneira. De certeza que isto foi inventado pela mesma gente que faz os slogans do Pingo Doce. Esses fabricantes de armas nucleares contra a paz de espírito da nossa cabeça. É só que gostava que lhes fizéssemos provar do próprio veneno e cada vez que alguém pensa ou diz Trivago, se associasse imediatamente a uma cena má. Hotel Trivago, Trivago pintelhos na almofada. Vou precisar da vossa ajuda, mas se há gente capaz de conseguir uma proeza destas, são vocês, ok? Pronto, agora sim, seguem mais 10 cenas que me irritam em hotéis. Como é que se permite a existência de hotéis cujas janelas não fazem blackout? Ele é cortinados que nunca vão até ao fim. Ele é portadas empenadas com buracos. Ele é persianas que não fecham. Como é que é possível? A seguir à cama e à casa de banho, o escuro é a terceira coisa mais importante num quarto de hotel. Hotel Trivago, Trivago, pintelhos na almofada. Uma pessoa já chega de noite ao quarto e a primeira coisa que faz, como é óbvio, é inspecionar tudo a pente fino, porque sim, nos primeiros 10 minutos dentro do quarto, todos estamos ali armados em fiscais da ASAI ou inspectores do CSI Miami à procura dos mais subtis vestígios orgânicos que possam fechar o hotel por falta de higiene. A inspeção inclui as janelas que muitas vezes não dão para abrir. Uma vez nem encontrava o manípulo do cortinado, nem o controle da persiana e pensei, bom, sendo assim, deve estar tudo fechado, vou dormir. Às 6 da manhã tinha tanta luz no quarto que parecia que tinha acordado numa primor. Parecia que o universo me estava a dar os máximos, parecia que o Sauron estava-me a desafiar para o jogo do sério. Fui à recepção ver se dava para me dar em outro quarto. Já não havia alguém a exigir tanto blackout desde o apartheid. Quando chego ao quarto, aconteceu isto. Afinal, havia um interruptor de persiana que está situado no outro lado do quarto. É como se fosse óbvio. Como se uma pessoa não andasse ali a vasculhar naquela parede e não há nada. Mas aqui é onde está o interruptor. Fiquei muito bem disposto. Quando fiz o check-out, até sugeri meterem um interruptor da luz da casa de banho junto à mesa de cabeceira. E aquele coiso para meter o cartão junto à sanita. E as tomadas todas dentro do armário, só para manter a coerência. Malta, o check-out ser até às 11 da manhã, eu acho que não pode ser. Até fui atuar a um sítio qualquer. Fiz o check-in, era quase 1 da manhã. Estou com a adrenalina em altas. Ainda vou tomar banho, se calhar uma sarapitola. Se calhar até não. Provavelmente não vou adormecer antes das 3 e o recepcionista, que quando eu cheguei estava a dormir no posto de trabalho, porque se calhar até é o dono daquilo, diz-me que o check-out é até às 11 da manhã. Oh, meu senhor, se eu também pudesse dormir enquanto trabalho, estava tudo bem, mas assim lixa-me um bocadinho. E só depois é que percebi, é por isso que há quartos que não dão para fazer blackout. Muitos estabelecimentos apagam as luzes quando querem que as pessoas basem. Nos hotéis é ao contrário. Expulsão por luminosidade, como se faz com os morcegos. E com os bebés, que também saem quando se dá à luz. E sim, eu sei que é necessário limpar o quarto para os hóspedes seguintes, mas a hotelaria não pode continuar a fingir que a humanidade anda toda sincronizada no mesmo ciclo circadiano. Que é uma cena que eu aprendi num TikTok. Nem todos temos os mesmos horários. Até imaginem que há um trabalhador deslocado e o turno acaba às 5 ou às 8 da manhã. Paga o mesmo preço pela noite e fica lá só 3 horas? 2h45 se for com sarapitola? Não é justo. Por isso é que eu defendo que, tal como na recepção, também devia haver housekeeping 24 horas por dia. E que a estadia de cada cliente devia contemplar 24 horas a partir do momento do check-in. A menos que vocês prefiram que o mundo não seja perfeito. Porquê que os pequenos almoços dos hotéis têm que ser só até às 10 da manhã? É que assim todos os check-ins começam com este dilema que me obriga a escolher entre as duas coisas que eu mais gosto na vida, comer ou dormir. É como se houvesse uma espécie de pedagogia moral implícita nestes horários. Não, só podes comer até às 10 horas, que depois das 10 já não é horas para se tomar o pequeno almoço, senão depois não tens fome para almoçar. E tens que acordar cedo, que é uma vergonha ainda ter já essa vida de mandrião. Mas tu és o meu hotel ou és a minha mãe? Quer dizer, o Natal que é o Natal
Natal pode ser quando o homem quiser, mas o pequeno almoço não, tem que ser só até às 10. Só que um gajo, se não aproveitar comida incluída, parece que ficamos sem a cidadania portuguesa, né? Um gajo pode até vir de direta, mas tem sempre que ir lá espreitar o pequeno almoço. Eu desconfio que isto é tudo para evitar que as pessoas tratem os pequenos almoços do hotel como se fosse um all-inclusive, para desencorajar os lateiros. De certeza que se o pequeno almoço fosse 24 horas por dia, havia malta que só ia ao quarto para deixar as malas e as fezes. É que aquilo chama-se pequeno almoço, mas não tem só comida de pequeno almoço. Tem torradas e leite com cereais. Tem, sim senhor. Mas também tem feijoada de ketchup, ovos estrelados, salsichas, bacon, basicamente os Power Rangers do colesterol. Só coisas que devia ser proibido entrarem na boca de alguém antes do meio-dia. Só que toda a comida pode fazer mal em função das quantidades. É por isso que os hotéis também têm as miniaturas. É os croissants em miniatura, os pastéis de nata em miniatura, os copos em miniatura. Porque a água e os sumos de laranja parece que batem mais se forem shot. Só não posso é comer torradas porque a torradeira é daquelas que entra num lado e a gente não sabe quando é que a vai voltar a ver do outro. E forma-se ali uma fila que parece a calçada de Carris em hora de ponta. É a chamada zona dos perdidos e torrados. A quantidade de vezes que eu já fui acordado pelas senhoras do housekeeping aos gritos nos corredores dos quartos não cabe numa folha de Excel. No início é muito irritante, mas depois passa para impressionante ver a quantidade de talentos desperdiçados nos corredores dos hotéis. Não há uma única funcionária que não tenha a projeção vocal de fazer inveja a qualquer cantora lírica. Já tivemos a Maria Callas, agora temos as Marias Nunca às Calas. Certeza que isto faz parte da formação. É fazer a cama, repor as toalhas e usar toda a extensão do diafragma. Uma vez liguei para a recepção a pedir uma muda e na área de lençóis. E é impressionante como elas têm tanta coisa para contar às 8 da manhã. Eu às 8 da manhã nem consigo contar o número de olhos que tenho abertos, quanto mais. E até já fico agradecido quando começam a aspirar. Quando vivia com a minha mãe, ouvir um aspirador de manhã acordava-me. Agora nos hotéis faz-me dormir melhor. Abafa-lhes a voz. Passou a ser white noise. E são sempre fofocas, que ironicamente até deviam ser contadas baixinho. Porquê que elas estão aos berros a dizer que a Sandra da recepção anda a comer o pau na sala das máquinas da piscina? E depois há as cantoras que trauteiam e dançam enquanto limpam. Eu sei que sou baixinho e resingão, mas ainda me faltam 6 amigos com características de personalidade caricaturalmente vincadas para ter de levar com a Branca de Neve a arranjar a casa. Espelho meu, existe alguém com mais vontade de matar esta Shakira da Temu do que eu? Sim, eu sei que já disse isto num ordinário anterior. Aliás, nas férias, a televisão do quarto do hotel não serve para ver. Serve para fazer barulho ambiente enquanto o nosso cônjuge está na casa de banho a expelir as alarvidades que andámos a comer. Mas temos que analisar as televisões de quartos de hotel com a minúcia devida. É que há sobretudo duas coisas que não fazem sentido. A primeira são televisões muito pequenas para o tamanho do quarto. Se for um daqueles quartos antigos com uma colcha de folhos na cama, parece que estou no quarto dos meus pais nos anos 90. É que para aparelho eletrónico insuficiente, minúsculo e irritante, já basta o secador preso por um cabo de telefone. Os clássicos secadores que não sopram, suspiram. Uma pessoa senta-se na cama e parece que em vez da televisão está um tablet preso à parede. O monitor do ar-condicionado chega a ser maior que a televisão. Sim, é um ecrã 16:9, mas em centímetros. O que é suposto eu ver naquilo? Uma minissérie? Uma curta? E depois são aqueles sistemas de TV fechados que vêm com um software mal amanhado do hotel. Uma pessoa liga à televisão e está lá o meu nome. Anda um gajo a trabalhar em comédia há uma porrada de tempo e afinal bastava fazer check-in num 4 estrelas para o meu nome aparecer na televisão. Só é pena esse software não servir para nada. Temos pena que o programa bloqueia a televisão de ler USB. Não dá para ver um MP4 enquanto ela está de quadro. Ai, mas o programa diz o tempo que vai fazer. Ah, assim está bem. Pode ser redundante, porque alguns hotéis hoje em dia já vêm com um equipamento que faz exatamente o mesmo, que se chama janela. E o que é que se passa com os duches dos hotéis, hein? Não há um que se aproveite. Aquilo veda a água como a boca de um bebê. Fica sempre tudo alagado. Para que é que me serve o hotel ser na comporta se continua a parecer que eu fiquei em Alcácer? Não era bem esta a Infinity Pool que eu tinha visto no site. Piscinas destas consigo fazer eu em casa. Das 3 toalhas que deram, gasto 2 para limpar o chão, o que é uma pena. Chato quando as toalhas me são apresentadas em forma de pato. Aí não tenho pena nenhuma antes de fazer esse origami de turco para afogar o ganso na tijoleira do WC. Adiante, eu acho muito bem que tenham trocado as banheiras pelos polibãs e agora já nem é preciso alçar a perna para entrar dentro do duche. Mas quando a gente sai, a água continua a dar pelo tornozelo. Se eu puxar aquele fio que está na casa de banho, quem é que aparece? O nadador Salvador ou a polícia marítima? Ainda por cima, 9 em cada 10 cabeças de chover são estrábicas. Há sempre um dos repuxos que não aponta nem para bamboard nem para estibord, mas sempre para fora de bordo. Depois há os chuveiros que têm a pressão de uma estalactite.
Lactite. Eu já chorei lágrimas que jorravam com mais força. Eu não sei se estou a ser lavado ou se estou a ser babado. É banho, mas com a cadência de ranho. Eu não preciso da pressão de uma boca de incêndio, mas não me dá jeito que o chuveiro espila como se tivesse pedras nos rins. Uma vez parecia que estava a enxaguar o shampoo com um sistema de rega gota a gota. Admito, os tomates ficaram impecáveis, mas o cabelo nem por isso. Às vezes, quando eu me estou a sentir em altas, o maior do mundo e que consigo fazer tudo o que quiser, lembro-me de como é tentar alcançar o conforto térmico num hotel e baixo logo a bolinha. Será que sou eu que sou um comichoso de merda? É muito provável, mas não deixa de ser frustrante. No ar-condicionado parece que só há duas opções. Ou são sistemas centrais que dão a mesma temperatura para todo o hotel, fazendo com que estes comandos colados à parede tenham a utilidade de um arrumador de carros, e eu não sei se as condutas estão ligadas à concentração motar de faro, mas é um basqueiro durante a noite, parece que estou a dormir com a cabeça encostada à parte de trás de um frigorífico. Ou então, são aqueles mais domésticos, mas logo dos primeiros que apareceram, assim, de uma marca que um gajo fica a anhar, tipo, porra, não sabia que a Motorola tinha fabricado ares condicionados. E com o plástico mais amarelado que uma foto em sépia de uma amostra de urina de um bêbado. Mas estes aparelhos ainda trabalham. No verão dão calor e no inverno dão fresquinho, que é como quem diz, um briol desgraçado. Felizmente, as camas têm uns edredons que são uma maravilha. É não sei se os paramédicos não deviam começar a usá-los em vez daqueles em folha de alumínio que metem nas pessoas com a hipotermia. Sem o cobertor, sinto-me um sem-abrigo na Sibéria. Com o cobertor, parece que tenho a cama ligada no modo grill. Os cobertores não são elétricos, mas devem ser a vapor. Já suei tanto debaixo desses cobertores que já devo ter feito tubers en sous vide. Um gajo nem precisa de esperar para o pequeno almoço para ter os ovos escalfados. Eu já achava um bocado parvo aquela malta que viaja com as almofadas atrás, mas já faltou mais para eu começar a trazer a mantinha da girafa que era da minha avó. Era o que faltava agora eu, só para gravar este vídeo, pagar uma noite num hotel Trivago, pintelhos na almofada e não espremer ao máximo tudo o que há para dizer. Eu vou falar do minibar. Para já, aquilo é um mini frigorífico, não é um minibar. Minibar era o que os nossos pais tinham num canto da sala de estar nos anos 90. Ou para mim aqui todo estiloso, é encostado ao minibar. Agora, não podemos é falar mal do conteúdo do minibar. Há duas opções. Ou está quase sempre vazio, o que não deixa de ser uma opção saudável e condizente com aquilo que a minha dieta precisa neste momento, ou então tem sempre lá uma Coca-Cola, uma lata de alcagoitas e um Kit Kat. E já não é pouco. Tomara muitos universitários que não foram a casa ao fim de semana terem uma refeição tão completa. Só é pena é ser tudo tão caro. Se calhar é porque os hotéis compram as alcagoitas exclusivamente no El Corte Inglês. Eu já paguei mais por abrir uma água das pedras de minibar do que uma garrafa de Moët Chandon no Bliss. Quase todos os quartos do hotel têm um minibar e um cofre, mas é curioso que muitas vezes o cofre está mais fresco e é no minibar que se metem as coisas mais caras. Malta, acho que é mais ou menos óbvio que eu nunca usufruí da experiência de um all-inclusive. Metade por razões óbvias, #parcial, outra metade para o meu próprio bem-estar. Eu reconheço que não estou emocionalmente equipado para lidar com o conceito de tudo incluído. É não sei que nível de azeiteiro seria se a vida me tivesse dado mais abundância. De maneiras que, como não tenho propriedade para falar sobre os all-inclusive, tive que pedir emprestado à experiência de outras pessoas e fazer a minha própria pesquisa. Tenho um amigo que foi de lua de mel em regime de all-inclusive, mas não gostou muito porque só quando lá chegou é que a esposa lhe explicou que tudo incluído era só referente aos serviços do resort. Foi uma pena, porque segundo consta, ela não tinha um café. De resto, o all inclusive não deixa de ser uma espécie de casamento. Gasta-se um balúrdio para pôr na mão um adereço que te obriga a comer só o que está no contrato. Irrita-me um bocado a presunção do all inclusive. Eu estive a consultar a lista de serviços que aquilo contempla e a única coisa que não costuma estar já incluída numa estadia normal é a comida e a bebida à descrição. We have unlimited Wi-Fi. Olha porrer, não me digas que também há uma cama dentro do quarto. We have a beautiful spa. Qual spa qualquer? É um jacuzzi com 3 velhas holandesas. No fundo, a única coisa que interessa é se os comes e os bebes valem a pena. Os bebes, um gajo só costuma ser esquisito quando está sóbrio. Já os comes, é sempre fixe um gajo poder ser alarve. Só que aqui a alarvidade é com comida servida em tabuleiros de inox. Não deixa de ser uma cantina premium. Só que até na cantina tinhas uma senhora a servir-te. Aqui vais ter que ir tu buscar. E quem faz o refill, na refila. Porquê que nós viramos uns autênticos cleptomaníacos quando estamos num hotel? Um gajo até pode ser a pessoa mais honesta do mundo, aqueles que devolvem o troco quando vem a mais, que retificam a conta do almoço quando faltou quebrarem as azeitonas, mas basta vermos uns shampoos de aroma floral em miniatura e viramos logo o Ricardo Salgado da hotelaria. É quase como se os artigos que levamos fossem em compensação pelo preço do quarto. Se foi barato, não se leva nada, coitados. Se foi caro, levamos só o gel de banho. Se foi uma roubalheira de preço,
parece, levamos o telefone, o secador e aquela mini tábua de passar a ferro que está dentro do armário. As toalhas são claramente a maior diáspora do mundo. Há mais toalhas do Pestana nas casas dos portugueses do que nos hotéis do Pestana. É como se fizesse parte do enxoval de cada um. É um ritual de passagem para o mundo dos adultos. Eu próprio só me fiz homem quando arranjei a minha. Há quem tenha a coragem de gamar estes roupões brancos. Eu estes nunca tive vontade. Isto é o dress code oficial do pós-sexo e para a quantidade de vezes que eu iria usar nunca se justificou o risco. Agora, uma coisa que eu levo sempre que há são estas pantufas descartáveis. Sim, a sola pode até ser uma folha de papel vegetal, mas são super compactas, excelentes para levar quando ficamos na casa de alguém e também muito boas para dar aos convidados que querem entrar na nossa casa depois de terem dançado 2 horas de river dance com as botas numa poça de lama, e cuspe, e beatas, e restos de merda de cão. Alguma coisa a gente tem que trazer, mais que não seja a caneta cá na mesa de cabeceira. É um souvenir do quarto. Aliás, até acho que os senhores ficam ofendidos se a gente não levar nada do hotel. Hotel Trivago, pintelhos na almofada. Quem não fica ofendido, mas gostava muito que vocês roubassem 2 eurinhos do vosso orçamento mensal para consumir conteúdos de natureza cavaca no Patreon, sou eu. E o que é que vamos fazer hoje? Vamos andar de comboio. Há comboios novos na linha do Algarve. Está aqui um comboio. Será que é este o nosso? Opa, tem aspecto disso. Ainda estamos aqui à espera. Portanto, não é pelo facto deles serem elétricos que passam a ser pontuais. Agora sim já lá vem. Um momento histórico da área. Porra, isto assim é uma categoria. Isto é um luxo. E não me digas que o ar-condicionado também está a trabalhar. Está-me a surpreender o facto de estarmos a andar tão devagarinho. Não se esqueçam de comprar os bilhetes para Primogénito e de partilhar à bruta em tudo o que seja rede social. O Ordinário voltará em outubro, porque para o mês que vem vai haver outra coisa aqui no canal e eu acho que vocês são capazes de gostar. Muito obrigado por terem visto mais um Ordinário e adeusinho!